Olá, começamos mais uma aula. Hoje temos uma segunda parte de concordância verbal. O primeiro vídeo já foi postado, né, com a parte 1. Como ela tem muitas regras, eu optei por dividi-la, né, para não ficar muito maçante, tá? Para não ficar muito ruim de estudar. Aqui a minha tela. Boa aula a todos, aproveitem bastante. Então, concordância verbal, a mesma tela de antes, né, do vídeo 1. Eu já disse para vocês que é um princípio linguístico que orienta a combinação de palavras dentro de uma frase. Nós temos tanto concordância verbal quanto concordância nominal. Claro que a gente está vendo ainda só a concordância nominal. No vídeo 1 eu tinha deixado, a gente viu a concordância com o sujeito composto, com o sujeito simples, e aí eu havia deixado uma atividade, né, que era justamente indicar aquelas que a concordância não estava de acordo, né? Então, a letra A não está de acordo. Amanhã sou eu que apitarei o jogo, tá? Aqui tá apitará. Justamente porque quando eu tenho a ligação com o que, né? Eu tenho que combinar o meu verbo com a pessoa antecedente ao que, tá? Então, essa está errada. Outra que está errada é justamente a letra D, justamente porque nós temos aqui como sujeito um pronome de tratamento, Vossa Excelência. E aqui nós conjugamos o verbo com a segunda pessoa. E lá na regra diz que a gente tem que conjugar o verbo em terceira pessoa, né? Então, Vossa Excelência proferiu um discurso longo e lento ao povo. Então, as duas erradas, tanto a A quanto a D. Como regra geral, então, nós já vimos que sempre o verbo concorda com o sujeito. E aí, como é português, né, tem as exceções, tá? Nós já vimos a concordância com o sujeito simples lá no vídeo 1. Hoje eu quero mostrar para vocês a concordância com o sujeito composto, a concordância do verbo com expressões que denotam quantidade e concordância ideológica ou silepse. Começamos aí, então, a concordância do verbo com o sujeito composto, tá? Então, se o sujeito composto, ele vier antes do verbo, o meu verbo fica no plural. Sujeito composto, a gente tem que entender que são dois núcleos, tá? Então, o fazendeiro e a filha, é o meu sujeito, compareceram. E aqui eu errei. Era compareceram à reunião, tá? Faltou a reunião aqui, gente. Se ele estiver depois do verbo, o meu verbo concorda com o núcleo mais próximo ou com todos eles, portanto, também ficando no plural. Por exemplo, coloquei aqui o meu sujeito, né, no final, é a mesma frase de cima, viram? Coloquei ele no final, ou seja, depois do verbo. Aqui também a outra situação é depois do verbo. Ele tanto pode estar no singular, que aí eu concordo com apenas o fazendeiro, ou ele pode estar no plural, concordando com os dois, tá? Se o meu sujeito composto for constituído por pessoas gramaticais diferentes, tipo o fazendeiro e a filha, os dois eram terceira pessoa, certo? Aqui eu tenho nesta frase eu, tu e ele. Eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa, todas diferentes, né? O meu verbo sempre vai ficar no plural, tá? Exemplo, eu, tu e ele, que é o meu sujeito, ficaremos juntos no grupo de teatro. Como engloba eu, portanto, o plural vai ser nós, tá? Se o meu sujeito composto tiver os núcleos unidos por ou, o meu verbo vai no singular
ou no plural, de acordo com o valor semântico da conjunção. Essa conjunção, ela pode significar exclusão, adição, retificação, então sempre tem que analisar a frase antes. Por exemplo, João ou Pedro dirigirá o carro, veja que é uma exclusão, é um ou o outro. Cinema ou teatro me agradam, quer dizer que é os dois, né? Então é uma adição. O pai ou os pais dela virão falar com você, é uma retificação, né? Ou seja, tá? Tipo aquele isto é. Se o meu sujeito composto tiver os núcleos unidos pelo com, o meu verbo vai para o plural, porque aí ele representa uma adição, né? A mulher com as filhas entraram. Se for tanto como, não só o mas também, o meu verbo também vai para o plural. Tanto Emília como Leonor estimam-no muito. Se for um ou outro, nenhum nem outro, o meu verbo fica no singular, porque veja que aí tem uma exclusão, tá? Nenhum nem outro rapaz tinha a intenção de permanecer nesse emprego. Agora a concordância com a concordância do verbo com as expressões de quantidade. Então, quando a minha expressão de quantidade for parte de, a maioria de, metade de, grande parte, seguida de um substantivo no plural, o verbo tanto fica no singular como no plural. Por exemplo, uma parte dos funcionários preferiu, ou se não, eu posso dizer uma parte dos funcionários preferiram, certo? Se a minha expressão for cerca de, perto de, mais de, menos de, o verbo concorda com o numeral que o acompanha. Por exemplo, cerca de 10.000 pessoas assistiram, porque ele concorda com as 10.000, tá? E mais de uma pessoa correu. Correu porque ele concorda apenas com uma pessoa, tá? A concordância ideológica ou a silepse, ela não é feita de forma gramatical, ela é feita com o sentido expresso pela frase, tá? Então eu tenho que usar a ideia da frase. A silepse, eu coloquei aqui que é de origem grega, né? Que é a ação de reunir, de tomar em conjunto. E um exemplo, tá? Eu creio que os modernistas da Semana da Arte Moderna não devemos servir de exemplo a ninguém. Vocês vejam que, como eu tenho aqui o sujeito do meu não devemos, os modernistas, certo? Então, os modernistas da Semana da Arte Moderna seria em terceira pessoa, e portanto eu deveria dizer não deveriam servir, certo? Como eu tenho antes um eu creio, que é uma outra frase, que é a oração principal, eu tenho que pegar a ideia do total. Ou seja, se eu coloquei não devemos, é justamente porque eu também me encaixo entre os modernistas, certo? É porque eu também sou um dos modernistas. Então, aqui ocorre uma silepse de pessoa, ou concordância ideológica, é a concordância com a ideia expressa na frase, tá? Além da silepse de pessoa, nós temos ainda silepse de gênero e silepse de número. De gênero, por exemplo, senhor presidente, Vossa Excelência é muito generoso. Se nós fôssemos concordar gramaticalmente, Vossa Excelência é muito generosa. Porém, eu tenho que pensar que o senhor presidente é um homem. Então, eu posso concordar com a ideia do gênero expresso, tá? Então, Vossa Excelência é muito generoso. Aí eu tenho que pegar a ideia de ser um homem, tá? A silepse de número é quando eu faço justamente concordando com a ideia de quantidade, tá? Então, eu tenho esta equipe está muito bem fisicamente, correm em campo. Se eu fosse concordar com esta equipe, eu diria corre em campo.
e não perdem um lance de bola. Então, aqui, quando eu faço a concordância, quando eu uso o correm e o perdem, eu faço a concordância com a ideia de que equipe é um conjunto de pessoas, né? Então, eu também pego aí o que está expresso na minha frase, não simplesmente a concordância gramatical. Aí eu deixo mais uma atividade, hoje, lembrando aí das concordâncias, né, feitas com o conteúdo feito por hoje. Então, complete as frases a seguir, empregando o verbo entre parênteses, no modo, no tempo adequados ao contexto. Então, tem aí o verbo que é para ser colocado, né, entre parênteses, e completar se ele fica no plural ou no singular. Espero ter ajudado muito vocês. Espero aí o retorno, né, das atividades. Um grande beijo a todos, abraço a todos, abraço, beijo no coração, paz e bem a todos.